Muito boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena e abundante em sua vida. Nós estamos aqui para mais uma noite de celebração, para prestarmos a Deus um culto de louvor. Sabemos que Ele é o único digno de receber todo louvor e adoração. Louvamos a Deus por tê-lo conosco para este período de culto. Você é muito bem-vindo e você pode compartilhar este link com as pessoas aí do seu relacionamento, para que a palavra de Deus possa alcançar mais vidas e muito mais pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus. Queridos, nós estamos ainda nos preparando para o retorno dos cultos presenciais, o culto noturno me refiro. Na parte da manhã, no culto dominical pela manhã, nós já voltamos presencialmente. Agora nós estamos nos programando para o retorno dos cultos presenciais também no domingo à noite. Mas enquanto não voltamos com o culto presencial à noite, nós estamos fazendo em um novo formato. E gostaríamos que vocês estivessem conosco e compartilhassem para que pessoas pudessem também participar, ainda que online, até que possamos, dentro em breve, retornar com o culto presencial. Eu quero, neste instante, convidá-lo a um momento de oração, onde queremos dedicar a Deus o tempo que aqui vamos passar juntos. Queremos pedir que o Senhor receba este nosso encontro, este culto que ora prestamos, e sabemos que o Senhor, Ele tem prazer na vida daqueles que o adoram e o adoram de todo o coração. Querido Deus e eterno Pai, queremos nesta hora te agradecer, queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. E te louvamos pela oportunidade que nós estamos tendo de prestarmos este culto ao Senhor. Fazemos isto de todo o nosso coração e fazemos em nome do Senhor Jesus, a quem temos por Senhor e Salvador das nossas vidas. Que este tempo seja de fato um tempo de edificação. Que este tempo, Senhor, seja um tempo onde possamos expressar o nosso louvor a Ti, onde possamos expressar, ó Deus, a adoração que Te é devida, e que o Senhor também possa falar ao nosso coração, porque a nossa alma anseia, o nosso coração deseja ardentemente receber a Tua palavra, ouvir a Tua voz, e, ó Deus, clamamos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, pois é isto que nós buscamos, é isto que nós desejamos. Assim oramos em no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, eu gostaria de, neste instante, abrir a oportunidade para você que deseja dedicar ao Senhor os seus dízimos e a sua oferta. Você tem liberdade para estar agora, vai aparecer na sua tela o número de nossas contas. Você então poderá, com todo temor, amor, fidelidade, generosidade e como que num gesto de fé, como que num gesto de gratidão, dedicar ao Senhor o seu dízimo ou a sua oferta, lembrando que por causa da sua generosidade, por causa da sua contribuição, é que nós como igreja temos conseguido manter os compromissos que temos assumido no reino de Deus. E esta igreja
ela tem responsabilidade missionária, esta igreja tem responsabilidade também com o social, e juntos nós podemos continuar realizando o que já temos realizado, e podemos juntos fazer muito mais do que já temos feito. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos receber uma equipe de louvor que nos conduzirá num período de louvor, e que neste período você possa realmente louvar a Deus, cantar com a equipe estas canções, e enquanto o louvor está acontecendo, você pode compartilhar deste link, você pode encaminhar este vídeo para que mais pessoas sejam edificadas e abençoadas pelo Senhor e pela sua palavra, e com estas canções tão bem cantadas. Graça e paz, meus irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigado por mais uma vez nos receber na sua casa. Reserve esse tempo para adorar junto conosco, tá bom, meus irmãos? Jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com o trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, oh, que tremenda graça, ah, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em vida. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, ah, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, oh, que tremenda graça, ah, que infalível
estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus, aplauda aí na sua casa. Eu conversava com um amigo essa semana e ele falava que essa música que nós iremos cantar é uma música que ele apresenta sempre para sua filha, porque é uma música que representa muito bem o amor de Cristo. E é um amor leve que nos constrange, mas que nos abraça. Porque esse é o nosso Jesus, um Jesus de comunhão. E essa canção, cante conosco. Eu tenho certeza que é o mesmo sentimento que você vai sentir. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa e está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao chegar tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao sondar tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Ele entrou em casa e está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao chegar tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu
perfumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Todo lugar de honra. Todo lugar de honra. Aleluia. Queridos, tivemos aí esse tempo de louvor tão precioso, onde fomos edificados. Louvado seja Deus. Antes de compartilhar com você a palavra, a mensagem que Deus já colocou no meu coração, eu gostaria de lembrá-lo de que no próximo domingo nós teremos celebração de ceia e também celebração de batismo no culto da manhã. Você é nosso convidado para participar de forma online ou presencial, se assim você puder. E desta forma a Igreja de Jesus continua na sua marcha, continua rompendo, continua cumprindo a missão que temos recebido do Senhor Jesus, que é o Senhor de nossas vidas, que é o Senhor da Igreja. Agora gostaria de compartilhar com vocês a mensagem que Deus colocou no meu coração. E a mensagem de hoje fala-nos de uma declaração de fé. Uma declaração de fé. A declaração de fé feita por Marta. Marta é a irmã de Lázaro e também a irmã de Maria. Marta era moradora de uma pequena aldeia na proximidade da cidade de Jerusalém. E sempre quando o Senhor Jesus passava pela aldeia de Betânia, era na casa desta família que ele se hospedava. Era na casa desta família que Jesus sempre era achado, dado a amizade que Jesus tinha com esta família. E quando falamos sobre Marta, logo nos vem à mente o que Lucas escreveu sobre ela no capítulo 10, a partir do versículo de número 38, quando Lucas, ele registra aquele momento em que Jesus foi visitar esta família, e ao visitar esta família, Maria esteve aos pés de Jesus, ouvindo tudo que ele falava, aprendendo os seus ensinos, enquanto Marta, que era a hospedeira, enquanto Marta estava exercendo a hospitalidade de uma forma diferente. Marta estava ocupada com os seus afazeres, Marta estava preocupada em servir o Senhor Jesus, talvez servir uma boa comida, talvez cuidando para que o ambiente estivesse mais aconchegante possível, e ela então esteve envolvida com isto, e por conta deste texto e por conta deste relato
todos nós lembramos ou pensamos em Marta como alguém agitada, alguém muito preocupada com os serviços e os afazeres, e dado a palavra que Jesus deu para Marta, dizendo: você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Parece-nos que esta informação de Marta é que mais nos faz lembrar da pessoa dela, nos faz lembrar do seu jeito de ser, nos faz lembrar de como ela servia a Jesus. Mas eu quero nesta oportunidade compartilhar com vocês sobre a vida de Marta, mas eu gostaria de apresentar uma Marta diferente da que conhecemos no capítulo 10 e versículo 38 a seguir do Evangelho de Lucas. Eu quero compartilhar com vocês nesta oportunidade a respeito de uma Marta que se constitui em um exemplo de fé a ser seguido. Eu quero compartilhar com vocês sobre um exemplo na vida de Marta, em que ela pôde declarar a sua fé em Jesus, ela pôde declarar como é que ela enxergava Jesus, ela pôde enxergar quem era Jesus no seu entendimento, no seu pensamento, e eu quero lembrá-lo de que, a exemplo de Marta, nós também precisamos declarar fé, e a nossa fé precisa ser exatamente como esta fé declarada por Marta. Então, no capítulo de número 11 do Evangelho de João, ele vai falar desta família, assim como Lucas falou desta família no seu evangelho. João também apresenta esta família. E ele, então, no capítulo 11 do seu evangelho, ele vai falar que esta família, composta por Lázaro, por Maria e por Marta, eles vivenciaram um momento de luta. Lázaro ficou doente, e enquanto ele esteve doente, Marta e Maria mandou o seguinte recado para Jesus: venha o quanto antes. Venha, porque o seu amigo Lázaro, ele está enfermo. E estas irmãs tinham a expectativa de que, com a chegada de Jesus, ele pudesse orar por Lázaro, ele pudesse curar Lázaro, impedindo que Lázaro viesse a falecer. Mas quando o recado chegou até Jesus, ele não veio de imediato. Ele demorou ainda um tempo para atender este pedido e vir a Betânia. E esta demora de Jesus foi neste tempo em que Jesus demorou, Lázaro se agravou, a sua enfermidade se agravou, e ele veio a falecer. E ao falecer, então, Jesus não tinha chegado, Lázaro foi sepultado, e quando ele foi sepultado, Jesus então chegou na pequena aldeia de Betânia. E aí começa, queridos, o que eu quero estar falando sobre Marta. Aí começa um pouco, a Marta entra em cena diante de Jesus, e ela começa a abrir o seu coração, e aqui ela começa a se expor, e nós passamos a conhecer uma Marta diferente daquela que nos fora apresentada no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. E eu quero então, queridos, a partir do que nós conhecemos de Marta, neste texto, a partir de sua fala, a partir de sua reação diante das circunstâncias, nós vamos ver uma Marta tão cheia de fé, nós vamos ver uma Marta que
demonstrou algo diferente daquilo que foi demonstrado no outro texto. Nós vamos conhecer um pouco mais de Marta e ao conhecê-la, nós vamos entender que Marta ela amava Jesus tanto quanto Maria, ela era dedicada a Jesus, tanto quanto Maria demonstrou ser dedicada. Com isto eu quero dizer a você, muitas vezes nós julgamos as pessoas pela impressão, ou tiramos uma impressão apenas por uma cena, apenas por algo que vemos assim repentinamente, de repente, mas nós precisamos conhecer melhor as pessoas, nós precisamos dar oportunidade para que elas possam realmente ser conhecidas. E quando nós olhamos para a vida de Marta, se nós ficarmos apenas com o que nos é apresentado dela no capítulo 10, versículo 38 de Lucas, nós vamos ficar com a imagem de uma Marta apenas ocupada, com uma Marta ansiosa, com uma Marta que estava sempre preocupada com os afazeres da casa. Nós vamos conhecer uma Marta, parece que não muito espiritual, mas quando olhamos para o texto do Evangelho de João e passamos a conhecer Marta, e passamos a entender mais de sua fé, passamos a entender mais de sua visão a respeito de Jesus, nós então mudamos a nossa percepção, nós mudamos a imagem que temos de Marta e passamos a conhecê-la como também sendo uma mulher espiritual, sendo uma mulher de fé, sendo uma mulher que tinha uma visão correta sobre Jesus. E eu quero dizer para você, nós também precisamos ser conhecidos a partir de nossa declaração de fé. A nossa fé precisa ser conhecida, queridos, e nós não podemos de maneira nenhuma nos omitir, não podemos de maneira nenhuma esconder das pessoas a nossa fé, a visão que temos sobre Jesus. E eu quero então nesta mensagem dizer a você que está do outro lado desta tela, queridos, nós temos tido a oportunidade de caminhar com Jesus, nós temos tido a oportunidade de conhecer Jesus, nós temos tido a oportunidade de saber sobre Jesus, a sua missão, o seu propósito para com as nossas vidas. E nós devemos sempre que nós somos questionados sobre nosso posicionamento espiritual, sempre que questionados sobre nossa fé, nós precisamos ter na ponta da língua a nossa declaração de fé. Nós devemos realmente tornar pública a nossa fé, a nossa declaração de fé deve ser algo conhecido das pessoas. Então, voltando ao texto, o texto do Evangelho de João, e eu quero ler com vocês no versículo de número 25 do capítulo 11 do Evangelho de João. Disse-lhe Jesus, eu li o 23, mas é a partir do 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta então pôde responder. Marta pôde dar uma resposta para Jesus. Ela lhe respondeu. Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Queridos, proponho que você conheça
a Marta que fez esta declaração. Eu proponho que você olhe para Marta que demonstrou esta fé em Jesus. Não fique apenas com aquela Marta mostrada no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, mas olhe para Marta, conheça Marta a partir desta perspectiva, conheça Marta a partir desta visão que nos é mostrada pelo texto de João. Ela pôde dizer: eu tenho crido que tu és o Cristo, eu tenho crido que tu és o Filho de Deus, eu tenho crido que o Senhor devia de fato vir ao mundo. Queridos, ao olhar ao texto, ao contexto destes 2 versículos que lemos, nós vamos ver quando Jesus chega à cidade de Betânia, ou à aldeia de Betânia. Marta, ela, ao se encontrar com Jesus, ela fez uma declaração, ela pôde dizer para Jesus o quanto a presença dele era importante naquele lugar. No versículo 21 do capítulo 11, ao se encontrar com Jesus, Marta disse para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Queridos, aqui nós vemos que Marta, ela valorizava sim a presença de Jesus. Marta, ela valorizava e entendia o quão era importante ter Jesus por perto, o quanto era importante estar na companhia do Senhor Jesus. Muitas vezes achamos que Marta pensava diferente disto, porque a conhecemos apenas na perspectiva do texto de Lucas 10, 38, e a vemos tão preocupada com os afazeres, e a impressão que temos é que ela não dava a mínima para a presença de Jesus, mas não é bem isto. Ela pôde, neste texto do Evangelho de João, no capítulo 11, versículo de número 21, ela pôde manifestar o profundo reconhecimento de quão é importante, de quanto era importante a presença de Cristo, e é por isso que ela então pôde declarar: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta reconhecia quão especial Jesus era para ela e para a sua família. Nestas palavras ela deixou isto tão claro, tão evidente. Queridos, mas você pode ter certeza, nos momentos cruciais de nossa vida, nos momentos mais difíceis da nossa vida, parece que nos lembramos ainda mais da importância de Jesus na nossa caminhada, na nossa vida. Ele tem sido almejado, a sua presença tem sido desejada, a sua presença tem sido almejada por todos aqueles que estão vivendo situações tão difíceis como a que Marta e Maria estavam vivendo. Mas vemos, queridos, o Senhor Jesus presente na vida desta família, não somente na hora de luta, não somente na hora de dificuldade. A amizade que Jesus tinha, o relacionamento que era mantido com Jesus, entre Jesus e aquela família, não era só para os momentos ruins ou difíceis. No capítulo 10 de Lucas, o vemos numa visita e num momento em que aquela casa não estava em luta, aquela casa não estava vivendo nenhum problema. Quando no capítulo 12 do Evangelho de João, nós vemos um jantar acontecendo e tudo parece que é um jantar de celebração, um jantar de comunhão.
um jantar de gratidão, nós vemos a família ao redor da mesa, vemos a presença de Jesus e vemos Marta fazendo aquilo que ela sempre gostou ou demonstrou gostar de fazer, servindo a mesa. Queridos, esta família e Marta também valorizava a presença de Jesus. Sabia o quanto era importante tê-lo na vida deles, na companhia deles. Isso é uma coisa que nós aprendemos com Marta. E se você buscar conhecer Marta num todo, com uma visão do todo, você vai ver que, embora ela fosse uma mulher dedicada ao serviço, uma mulher que demonstrou ser hospitaleira e preocupada em servir da melhor forma o seu hóspede, ela também era uma mulher de fé. Ela era uma mulher que dava valor à presença de Jesus. E nós vemos no capítulo 11, versículo 21, na sua declaração. E quando, diante deste diálogo, ou diante da presença de Jesus, tendo este diálogo, no versículo de número 22, nós vemos ela falando sobre a pessoa de Jesus e ela reconhecendo a autoridade de Jesus. Ela reconheceu que Jesus, ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele tinha condição de pedir a Deus qualquer coisa que ele seria atendido. Nós vemos quando Jesus disse que iria ressuscitá-lo. Quando ele pôde dizer isto, ela então, no versículo de número 22, no versículo de número 22, ela pôde dizer para ele: Jesus, embora o Senhor não estivesse aqui quando meu irmão esteve doente, embora o Senhor não estivesse aqui quando ele faleceu, eu não tenho a tua chegada como tardia, porque eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Queridos, que confiança fica evidente nesta fala de Marta. A confiança de que eu não tenho a visão de que o Senhor chegou tarde, embora às vezes passado esta imagem, mas ela mostra nesta fala que ela não tinha a chegada de Jesus como por tardia. Ela pôde dizer: eu sei que mesmo agora o Senhor pode pedir e Deus lhe concederá tudo. Parece que esta fé de Marta, ela se parece com a fé mostrada na experiência de Abraão no Velho Testamento, quando Deus pediu Isaque para Abraão, e Abraão, obediente a Deus, ele foi sacrificar o seu filho, mas no seu coração, a Bíblia diz que no coração de Abraão existia a convicção, a certeza de que mesmo que ele tivesse que oferecer o filho em holocausto, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Queridos, é uma fé incondicional, é uma fé realmente, uma fé completa na pessoa do Senhor. E ela então pôde reconhecer que Jesus, ele tinha autoridade, Jesus tinha poder, Jesus podia pedir qualquer coisa que ele seria atendido. Nesta fala, Marta deixa tão evidente a sua confiança na autoridade e no poder de Jesus. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Queridos, Marta reconhecia que Jesus poderia pedir o que quisesse ao Pai, que o Pai lhe atenderia.
Queridos, Marta não estava confiada em seus méritos. Marta não estava, confiada no fato dela ser uma amiga, sua família ser amiga de Jesus. Marta não estava apoiada no fato de ter recebido Jesus algumas vezes em sua casa. Marta não estava se apoiando no fato dela ter oferecido algumas vezes refeição para o Senhor Jesus. Ela não estava apoiada naquilo que ela em algum momento pôde fazer por Jesus e pelo seu ministério, mas ela estava confiada tão somente na autoridade, no poder de Jesus. E eu quero nesta hora dizer para você, queridos, a nossa confiança precisa estar na pessoa de Jesus. A nossa confiança precisa estar colocada na autoridade, no poder de Jesus, porque nós sabemos quem Ele é, nós sabemos que do poder que Ele tem, nós sabemos que Ele pode todas as coisas. E quando Marta faz esta declaração, ela estava declarando que a confiança dela estava na pessoa de Jesus, única e exclusivamente. Por isso que nesta oportunidade eu quero falar para você sobre uma Marta diferente daquela que nos é apresentada, uma Marta diferente daquela que muitas vezes tem sido falada em muitas pregações, uma mulher apenas atenta ao serviço, uma mulher muito ocupada, uma mulher apenas dada às atividades, e a impressão que temos que Marta não era espiritual, a impressão que temos era que Marta não era uma mulher de fé. Parece que Marta não tinha o olhar para Jesus, o olhar que Maria tinha, mas nesta oportunidade eu quero dizer para você que Marta, ela amava Jesus tanto quanto Marta, ela confiava em Jesus tanto quanto Maria. Marta valorizava a presença de Jesus tanto quanto Maria valorizava, e Marta confiou no poder e na autoridade de Jesus. Então falei sobre Marta ter declarado: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como que dizendo: Jesus, a sua presença é imprescindível na nossa vida. A sua presença, Jesus, é imprescindível na nossa casa. A tua presença faz toda a diferença na nossa vida. E ela pôde também declarar e reconhecer o senhorio de Jesus. Ela reconheceu a autoridade e o poder de Jesus, mas ela também pôde declarar a sua fé no senhorio de Jesus. E eu quero dizer para você, queridos, discípulos assim que Jesus quer que nós sejamos, seguidores assim que Ele quer que nós sejamos, seguidores que valorizam a sua presença, seguidores que saibam realmente que Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas tudo o que Ele quer. Ele tem este poder, Ele tem esta autoridade sobre nossas vidas e sobre todas as questões de nossa vida. Mas fica no versículo de número 27, fica mais claro ainda sobre a fé de Marta em Jesus. Quando Jesus se apresenta dizendo: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Entenda que todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta: você crê assim, Marta? Você me vê assim? É este o entendimento que você tem a meu respeito? Queridos,
quando nos relacionamos com Jesus, Ele nos dá a oportunidade sempre de revelarmos a nossa fé, de revelarmos o entendimento que temos a respeito dele em nossa vida. E eu não tenho dúvida de que neste momento em que nós estamos tendo, eu deste lado da tela, você aí, eu não tenho dúvida de que o Senhor está nos dando a oportunidade de declararmos a nossa fé, de revelarmos o entendimento que temos sobre Ele. E Ele então, ao dizer para Marta, naquele contexto, e dizer para Marta, eu sou a ressurreição, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não vai morrer eternamente. Agora me resta saber se é assim que você crê, se a sua fé, se você pode declarar fé nisto. E aí Marta faz uma das mais belas declarações de fé que podemos encontrar na Bíblia. Marta, ela fala do mais íntimo e profundo do seu ser. Como é que ela via Jesus? Como é que ela entendia Jesus? E como, de fato, ela cria em Jesus? Quando questionada sobre sua fé, quando perguntada sobre o modo como ela cria, ela pôde expressar, ela pôde reconhecer o senhorio de Jesus nesta declaração. E ela disse a Jesus, sim, tenho crido, eu tenho crido, tu és o Cristo, tu és o prometido. Quando ela disse tu és o Cristo, ela estava dizendo tudo aquilo que fora profetizado no Velho Testamento, por todos os profetas, dizendo que o Cristo viria. O Senhor é o cumprimento destas profecias. O Senhor é o cumprimento de cada palavra que foi falada pela boca de Isaías, pela boca de Jeremias, pela boca de Miqueias e tantos outros. Tu és o Cristo, tu és o prometido, tu és aquele a quem nós estávamos esperando. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. O Senhor não é um homem comum. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é a expressão do amor de Deus por nós. O Senhor é a revelação, a maior e melhor revelação de Deus para a humanidade. Era o Senhor quem devia vir ao mundo. Queridos, que coisa maravilhosa, que declaração de fé. Queridos, é surpreendente a fé que Marta manifesta na pessoa de Jesus. Esta afirmação, esta declaração é algo assim impressionante. Eu tenho crido que tu és o Cristo. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Queridos, para ela, Jesus era mais do que uma pessoa amiga. Para ela, Jesus era o Senhor de todas as coisas. Jesus era Senhor sobre tudo. Queridos, pois Ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho amado a quem Deus enviou ao mundo, para que o mundo fosse salvo por Ele. Esta mulher, ela é um exemplo de fé em Cristo. Essa mulher foi uma mulher de fé, pois ela via aquele rosto simples,
Ela olhava para Jesus e não via apenas os pés empoeirados de suas andanças, de sua peregrinação, mas ela reconhecia naquele homem o Cristo, o Filho de Deus, o que devia vir ao mundo. Ela tinha esta convicção e esta certeza, e eu quero nesta mensagem dizer para vocês, nós precisamos declarar a nossa fé. Todos os dias nós somos questionados sobre nossa fé, todos os dias nós somos questionados sobre nossa posição espiritual, e muitas vezes nós fazemos questão de dizer, somos de tal ou de tal igreja, frequento tal ou tal grupo religioso, mas eu quero lembrá-los de que a nossa fé é muito mais do que isto. A nossa fé é muito mais do que participar de um grupo. A nossa fé precisa ser revelada, precisa ser manifesta na mesma perspectiva do que Marta declarou sobre sua fé. Ela pôde, quando questionada se ela cria, ela pôde dizer, sim, eu creio, sim, eu tenho crido que tu és o Cristo, o esperado. O Senhor é aquele que tem sido desejado por muitos. Ah, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, e era o Senhor de fato que devia vir ao mundo. Olhe para Jesus nessa perspectiva. Veja Jesus também com este olhar de Marta, e assim sua vida será transformada por inteiro. E assim, queridos, você vai viver muito mais do que um problema que está te assolando. Marta, parece aqui nesta declaração que por um momento ela se esqueceu do que ela estava vivendo. Parece que por um momento ela se esqueceu do que estava acontecendo na sua casa, o luto que se instalou, a perda, a enfermidade de Lázaro, a morte de Lázaro. Aqui parece que ela concentra nesta declaração a sua fé. A sua fé ontem, hoje e amanhã. Ela declara, eu tenho crido. Tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu quero encerrar esta mensagem. Dizer para você, talvez a tua vida esteja aí, você esteja vivendo um turbilhão. Talvez você esteja cercado por muitos problemas. E eu quero dizer para você, mais do que resolver esses problemas pontuais, o Senhor quer resolver o maior de todos os problemas. Ele quer lhe dar a certeza de vida eterna. Ele quer lhe dar a paz no teu coração, que vem por causa da convicção de salvação. E neste instante eu quero orar por você. E eu quero perguntar a você, esta é a fé que você tem em Jesus? Ou você apenas quer tê-lo como amigo? Alguém com quem você fala de vez em quando? Alguém com quem você se relaciona esporadicamente? Alguém que você o recebe como hóspede algumas vezes? Ou você deseja tê-lo na sua vida como Senhor, como Salvador? Ou você deseja colocar nele esta confiança? Eu tenho crido, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Receba esta palavra no teu coração e eu quero orar com você e por você. Querido Pai, muito obrigado por esta oportunidade que temos de celebrar ao Senhor. Muito obrigado a Deus, porque Marta não se constitui apenas em um exemplo de uma mulher que se mostrou hospitaleira, que se mostrou preocupada em servir o seu hóspede da melhor forma,
Marta não é alguém que podemos conhecê-la como uma pessoa apenas cheia de ocupações, de serviço. Nós podemos conhecer Marta também no tocante à sua fé em Cristo. Nós podemos conhecer um lado da Marta em que ela demonstrou valorizar a presença de Jesus. Ela pôde reconhecer que Jesus tinha autoridade e poder de orar, pedir qualquer coisa que ele seria atendido. Ela pôde olhar e declarar: Jesus, eu creio, eu tenho crido. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Senhor, eu não tenho dúvida de que esta é a fé que o Senhor deseja encontrar em mim. Esta é a declaração que o Senhor espera que eu tenha. E nesta hora, ó Deus, eu estou me unindo com todos aqueles que te conhecem. E a exemplo de Marta, tem crido e tem entendido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mas talvez eu esteja agora orando com pessoas que ainda não tiveram esse entendimento. Pessoas que ainda não veem Jesus desta forma. Eu estou orando com pessoas que ainda não o conhecem desta maneira. E a minha oração é para que o Senhor se revele a esta pessoa. E que o teu Espírito, Senhor, ajude esta pessoa neste entendimento. E que esta pessoa possa também fazer tal declaração. Porque esta declaração de fé é a garantia de que temos no Senhor e com o Senhor vida, vida plena, vida eterna. Assim eu oro e faço em no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te dê aí dias de muita bênção, de muita vitória, e que você não perca uma só oportunidade de declarar a sua fé em Cristo, o Filho de Deus, o que devia vir ao mundo. Deus te abençoe. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Aleluia. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
ser exaltado em todo o tempo, Deus. Em todo o tempo o teu nome venha ser glorificado. Tu és o mesmo sempre, Pai, sempre. Te louvamos, reconhecemos quem Tu és e por isso te exaltamos, Senhor. Te exaltamos e te glorificamos, Jesus. Te louvamos e te exaltamos, Jesus, pois sabemos quem Tu és, Pai. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível e inigualável, e hoje pra sempre reinará. E Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível e inigualável, e hoje pra sempre reinarás. Tu é o reino e Tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.